Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versos de 1 a 21. Livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 21. Esse texto diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes, ou de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema: a maior tragédia da história humana e a maior promessa de redenção. A primeira coisa, antes de entrarmos na exposição desse texto, é perguntarmos se esse texto é literal ou metafórico. Talvez a somatória também de Gênesis 1 e 2, sejam os textos mais combatidos na atualidade de toda a Bíblia. Porque os chamados progressistas ou teólogos liberais não acreditam que esse texto seja histórico, que esse texto seja literal. Eles ensinam que Adão e Eva nunca existiram. Que Adão e Eva são um mito, uma lenda. Que esse texto é apenas uma metáfora.
O problema de olhar desta forma é que se Adão e Eva não existiram, então também não houve queda. Se não houve queda, então não houve pecado. Bom, se não houve queda e pecado, então não precisa de um redentor. E se esse texto aqui é metafórico e não histórico, então toda a Bíblia está mentindo. Porque toda a Bíblia faz referência à figura de Adão e Eva como personalidade humana, inclusive Jesus, o apóstolo Paulo. Então nós iríamos desconstruir toda a Bíblia. Então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Ficamos com a historicidade do texto, ficamos com a autoridade das Escrituras. A segunda coisa que é importante preliminarmente pensar é se a queda angelical ocorreu antes ou depois da criação. Porque alguns acreditam e defendem que os anjos caíram num tempo anterior ao registro da criação. Porém, em Gênesis 1:31 diz que Deus viu tudo quanto fizera, e ele está terminando a obra da criação. E não só terminando a obra da criação, mas avaliando o que foi feito, e disse: e eis que era muito bom. Então, por consequência, precisamos entender que a queda angelical ocorreu depois da criação e não antes da criação, até porque quando Deus criou os céus e a terra, nesses céus estão incluídos seres angelicais. Bom, daí você pode entender que primeiro houve uma queda no mundo angelical e depois uma queda na raça humana. Esse texto retrata para nós, irmãos, a maior tragédia na história da humanidade. Porque o pecado, a entrada do pecado no mundo, e consequentemente nós termos caído em Adão, porque Adão era o cabeça federal da raça. Quando ele não caiu apenas como pessoa humana que era, mas ele era o representante de toda a raça, e é por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Em pecado nos concebeu nossa mãe, e não há nenhuma pessoa na história humana, exceto Jesus, que não nasça ou que não tenha nascido em pecado. Isso é uma tragédia. O pecado passou por todos os homens, porque todos pecaram. Esse pecado, ele trouxe 4 consequências gravíssimas, ou rupturas gravíssimas. Primeiro, ruptura com Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Segundo, uma fissura entre o homem e o seu próximo, começando na relação conjugal. O marido acusa a mulher. Eu acho que começa ali o primeiro conflito conjugal, porque depois eu acho que a Eva deve ter tido uma conversa com Adão. Terceira fissura é a fissura intrapessoal. Esse homem que era um ser harmonioso, feliz, plenamente feliz, agora é um ser em crise, com medo e com culpa. E a quarta fissura que o pecado trouxe é o rompimento da relação do homem com a própria natureza, com o seu próprio habitat, porque Deus criou o homem e deu uma ordem para ele lavrar e guardar. O homem é o guardião da natureza, o homem é o mordomo da natureza, e em vez dele proteger a natureza, ele destrói a natureza ou adora a natureza como se Deus fosse. Então, essa é a tragédia do pecado, a maior tragédia na história humana. Eu queria agora olhar para esse texto e tirar daqui algumas lições. Primeiro, queria chamar a sua atenção para os graus, ou melhor dizendo, os degraus da queda. Com a Bíblia aberta comigo, vamos ver. Como é que os nossos pais caíram? Se eles foram criados perfeitos, eles foram colocados num lugar perfeito, o Jardim do Éden, tendo perfeita comunhão com Deus. Então vamos ver. Primeiro, a queda acontece quando os nossos pais abriram a agenda para ouvir o diabo. Versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Notem vocês que Eva está no lugar errado. Ela está flertando com a árvore,
Se Deus proibiu, ela devia passar longe lá. Ela estava lá perto. Eva está não só no lugar errado, mas conversando com a pessoa errada. Com um tema que não deveria ser pauta de reunião para ela, porque Deus já tinha dado uma ordem, e essa ordem não deve ser discutida. E ela estava ali com a motivação errada. Porque ela abre a sua agenda para conversar sobre as propostas do tentador para infringir e desobedecer abertamente e flagrantemente a ordem divina. Obviamente, meus irmãos, todas as vezes também que nós abrimos a nossa agenda para questionar Deus, para duvidar de Deus, para pôr em dúvida a palavra de Deus, nós estamos num caminho escorregadio. Segundo lugar, a queda acontece quando os nossos pais abriram a mente para acolher dúvidas sobre a palavra de Deus. Notem vocês, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Agora notem que onde Deus disse um sim, a serpente disse um não, porque o que Deus disse? Olha o capítulo 2, verso 16. Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha a pergunta: é assim que Deus disse, não comereis? Onde Deus coloca um sim, o diabo coloca um não. E Deus tinha dado uma ordem: comereis livremente de todas as árvores. E ele coloca uma limitação terrível. Ponto importante aqui, meus irmãos. Sempre que ainda hoje alguém abre espaço na sua mente para escutar, para ler, para acolher propostas que ponham em dúvida ou em xeque a palavra de Deus, se está em caminho perigoso. Notinha de rodapé agora. Tem muita gente hoje na internet, tem muita gente hoje nas mídias sociais falando loucuras. De vez em quando, pastor Ivaldo me manda: você viu o que fulano falou? Você viu o que Beltrano disse? Você viu que loucura? Eu falei: gente, eu não vi, não quero ver. Eu não tenho tempo para ver essas coisas, não. Porque se você for dar guarida, ouvidos, atenção às loucuras que as pessoas estão ensinando hoje sobre a palavra de Deus, você vai daqui a pouco ficar fisgado por um negócio desse. De repente o diabo planta uma dúvida no seu coração. Então você tem tão pouco tempo, o tempo é tão precioso, e nós temos que remir o tempo. Então invista o seu tempo naquilo que vai trazer edificação para a sua vida, e não gaste tempo, e não perca tempo com os embaixadores da mentira, com os arautos da dúvida das Escrituras. Terceiro lugar, a queda aconteceu quando eles abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Aí o versículo 2 e 3... você percebe que a Eva, quando abre a boca, ela abre a boca para distorcer a palavra de Deus. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tirou a palavra livremente. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. A ordem é: não comerás. E aí Deus coloca uma sentença. Qual é a sentença que Deus coloca? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha como ela colocou: nem tocareis nele. Deus nunca falou isso. Nem tocareis nele é um acréscimo que Eva pôs. Não está no texto que Deus deu. E mais, ela aliviou a sentença para que não morrais. E a ordem era: certamente morrereis. Então o que acontece aqui? Ela abre a boca para torcer a palavra de Deus. Muito cuidado, porque palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. O diabo usa a Bíblia para tentar. Por isso não é palavra de Deus. E a serpente percebeu que Eva estava insegura, porque ela começa a citar a Bíblia, tirando da Bíblia o que não está na Bíblia, acrescentando na Bíblia o que não está na Bíblia, e amaciando ordenanças de Deus que são mais incisivas e peremptórias. Muito cuidado, portanto.
Quarto lugar, eles caíram quando abriram os ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. 4 e 5, olha aí comigo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui há uma negação absoluta do que Deus falara. Era para Eva sair correndo, parar a conversa ali. Onde Deus está sendo chamado de mentiroso, onde a palavra de Deus está sendo negada, agora não é com dúvida não, agora é com afirmação. Não, isso não é verdade. Deus está blefando, Deus está mentindo, não é isso. E mais, Deus foi cruel com vocês, Deus foi injusto com vocês, vocês merecem muito mais. Vocês estão nesse jardim michuruco, nesse jardinzinho de nada, quando vocês têm potencial para ser iguais a Deus. Cuidado, porque o inimigo quer colocar você contra Deus, e Deus tentando colocar Deus contra você, colocar você contra Deus, acha que você está sendo injusto. Deus está sendo injusto com você, que você merece mais. Toda vez que o ser humano pensa que merece mais, ele está em perigo. Quinto lugar, a queda aconteceu quando os nossos pais abriram os olhos para ver o pecado como alguma coisa agradável. Olha o versículo 6 comigo. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, ele comeu. Você percebe que abismo leva a outro abismo. O diabo não chegou para Eva e disse: Deus mentiu para você. Não, é assim que Deus disse. Na medida em que se cede e que vai se cedendo e vai se cedendo, ele vai entrando e vai entrando e vai entrando. Agora, a mulher já viu o pecado como alguma coisa espetacular, prazeroso, vantajoso, que vai dar a ela um nível de vida que ela não tem, vai colocá-la na prateleira de cima. Ela vai ser igual a Deus. Toda vez que você olhar para o pecado como alguma coisa que vai ser favorável a você, agradável para você, vantajoso para você, também você está em perigo. Mas finalmente, eles caíram quando abriram o coração para hospedar insatisfação, ingratidão e megalomania. Versículo 6, achou o pecado agradável, eles queriam mais, muito mais, queriam ser iguais a Deus. Meus irmãos, a insatisfação é a porta de entrada para as grandes tragédias da vida. Adão e Eva, o filho pródigo, você não está feliz com a casa que tem, com o emprego que tem, com a família que tem, com o cônjuge que tem, com a igreja que tem, com o país que tem. De repente tudo para você já parece não fazer sentido, porque você acha que você merece mais. Foi aí o caminho escorregadio para os nossos primeiros pais. Vamos ver agora quais são os sintomas dessa queda. E o primeiro sintoma está no versículo 7, que é o drama da culpa. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A ficha caiu, os olhos se abriram, mas não é para ver o mundo colorido da divindade que eles aspiravam, mas o mundo das trevas que invadiu a vida deles, da vergonha que invadiu a vida deles, da culpa que invadiu a vida deles, e eles estão agora completamente expostos, desnudos, envergonhados, tomados de uma culpa avassaladora, vergonha. E eles se tornam risíveis. E a cena é hilária, porque vejam vocês que eles começaram a pegar folhas para se vestirem. Roupas sumárias, é bem verdade. O pecado gera vergonha. O pecado gera culpa. E culpa, meus irmãos, é um assunto tão terrível que não tem remédio na farmácia que cura a culpa. Não tem terapia psicológica que cura a culpa. Não tem divã de psicanalista que cura a culpa. Não tem tratamento psiquiátrico que cura a culpa. A culpa é um verdugo. A culpa é um chicote impiedoso. A culpa bota você num pelourinho e atormenta você de dia e de noite.
É isso que eles estão sentindo. Mas mais do que isso, segundo lugar, eles sentem medo. Olha o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Olha que coisa terrível que é o pecado. Não tem nada mais deleitoso para nós do que comunhão com Deus. É na presença de Deus que tem plenitude de alegria e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Mas quando você peca, o que você sente? Vergonha, tristeza, pesar. Eu sei que isso pode ter acontecido só comigo, você nunca aconteceu. Mas você já chegou numa situação que você está com vergonha de falar com Deus? Meu Senhor, mas eu pisei na bola. E você fica constrangido. E foi isso que eles sentiram. A presença de Deus os deixa constrangidos. Os deixa completamente devastados por um sentimento horrível. Agora a presença de Deus não traz alegria mais. Agora a presença de Deus traz pesar para eles. É culpa para eles, é desespero para eles. Eles tentam se esconder da presença de Deus. E eles são tão tolos que eles tentam esconder Deus atrás de uma árvore. Isso parece pique-esconde de criança. Você fica atrás de uma árvore e achando que você se escondeu, de verdade. Do Todo-Poderoso Deus. Do Deus que tudo conhece, a todo sonda. Pois bem, vamos ver em terceiro lugar quais foram os mecanismos de fuga produzidos pela queda. Primeiro mecanismo de fuga, confira comigo aí, versos 9 e 10. É o que nós chamamos na psicologia de racionalização. Você pode ler comigo, por favor, os versos 9 e 10? Vamos juntos? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, resposta verdadeira? Não. Antes da queda, como é que ele estava? Nu. Está escrito lá. Olha aí o versículo, capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que está acontecendo aqui? O que está trazendo vergonha, o que está trazendo medo para ele, não é o fato dele estar nu. O medo que ele está sentindo e está se escondendo não é porque ele está nu. É porque ele desobedeceu. É porque ele transgrediu. É porque ele pecou. Às vezes a gente cria mecanismos na nossa mente para justificar um erro, para explicar um erro, e a gente chama isso de racionalização. Mas o segundo mecanismo, nós chamamos também em psicologia de transferência. Olha os versos 11 e 12. Leia comigo, por favor. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele está dizendo: Senhor, esse negócio não é comigo. O Senhor abordou a pessoa errada. Não vem para cima de mim não, porque o problema é essa mulher. Se eu não tivesse essa mulher na minha vida, eu estava muito bem agora. Mas percebam vocês que a acusação não é só a mulher. Ele não só transfere a culpa para a mulher. Em última instância, está culpando Deus. É a mulher que tu me deste. Essa problemática toda começou contigo, Deus. Porque eu não pedi mulher para o Senhor não. O Senhor que arranjou mulher para mim. Então, se o Senhor não tivesse me arrumado essa mulher, eu não estaria nessa encrenca. Vejam vocês que ele está se eximindo de culpa. E note que Deus não vai atrás de Eva, Deus vai atrás do Adão. Onde estás? Ele era o cabeça federal da raça, ele era o responsável. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, ele não, ele comeu conscientemente, deliberadamente. E nós não caímos em Eva, nós caímos em Adão. Transferência. Tirar o corpo fora. Passar para o outro. Aliás, é muito curioso isso. Quem é pai aqui de
mais de um filho, de dois ou mais filhos? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Mais de dois. Ok. Vocês já viram na infância os dois brincando? Aí é pronto uma arte lá. Aí você vai apurar os fatos. Via de regra, como é que acontece lá? Ah, foi ele. Não foi ela. Você percebeu isso? Não precisa ensinar isso não. Isso é inato. É inato no ser humano. É culpar o outro que é responsável. Eu não sou não. Aí vem um terceiro aspecto do mecanismo que a psicologia chama também de projeção. Olha o versículo 13. Vamos lá juntos? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Em outras palavras, nem eu nem meu marido somos culpados. Culpado é a serpente. Esse é um mecanismo terrível, porque sabe por quê? A não ser que você admita a culpa, a não ser que você reconheça o pecado, não há saída, não há solução. É por isso que a Bíblia menciona que o Evangelho consiste em pregar as más novas e as boas novas. E as más novas é mostrar que você é pecador. E as boas novas é dizer para você, se você se arrepender, você tem salvação. Então, vamos ver agora as consequências da queda. Quais são as consequências da queda? Primeira consequência, conflito conjugal. Versículo 12, a mulher que tu me deste. Começa aqui o grande problema da crise conjugal. Marido acusando a esposa, acusando a esposa transferindo a culpa para outrem, e a crise se instala dentro do casamento. Segunda consequência, o conflito ou a guerra espiritual, versículos 14 e 15. Deus amaldiçoa a serpente e vai dizer que vai existir uma guerra permanente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. E o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente é Jesus. É Jesus. Você tem duas sementes, a semente da serpente e a semente daqueles que são salvos, remidos pelo sangue do Calvário, que vai Jesus esmagar a cabeça da serpente. Essa guerra nunca deixou de existir e vai existir até o último dia da história humana. Terceiro, sofrimento da mulher. Versículo 16, leia comigo 16, vamos juntos? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus é muito bom com o homem, porque se o homem ficasse grávido e desse à luz, ele morreria no parto. De dor. Certamente o parto não teria sido doloroso antes se não houvesse queda. Agora ele é doloroso. E eu fiquei traumatizado certa feita, porque certa feita eu fui levar um irmão em outro país, a esposa estava grávida e só eu tinha carro na hora. E lá, na realidade, a gente ficava, não é num quarto diferente, uma cortina separada. E foram 3, 4 horas para a mulher dar à luz. E eu fiquei desesperado por ela. Não preciso nem entrar em detalhes para saber o que é o trauma de uma pessoa, de uma mulher dar à luz. E Deus está dizendo, multiplicarei o quê? Sobremodo. Agora, notem vocês que o teu desejo será para teu marido. Compare com 4:7, porque a palavra hebraica é a mesma. Se procederes bem, estou falando para Caim, é certo que serás, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado de Jesus porta, o seu desejo será contra ti. A palavra contra e para aqui no hebraico é a mesma. Tem hora que o desejo da mulher não é só para o marido, não, é contra o marido também. Bom, quem é casado não precisa também de muita explicação, nem de legenda, né? Nem de desenhar. Porque às vezes o casal está o quê? Em tensão, em rota de colisão. Isso é consequência do pecado. Mas vamos ver o homem. A fadiga do homem. O que é curioso, 17 a 19, é que Deus não amaldiçoa o homem. Deus amaldiçoa a terra. E ao amaldiçoar a terra, Deus disse: visto que atendeste a voz de tua mulher,
nesse momento o homem não foi líder, neste momento o homem não foi cabeça. Neste momento cabia a Adão exortar sua mulher. E ele não exortou, e ele não a corrigiu, e ele não a liderou, e ele não a impediu de cair numa enrascada. Ele foi liderado por ela, ele foi comandado por ela, no lado errado, na coisa errada. E Deus está aqui dizendo isso claramente para ele: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. E agora o trabalho que era deleitoso vai ser com fadigas. E agora ele vai tirar o sustento da vida dele com suor no rosto. E agora a terra, que era um campo fértil, bertoso para a produção de tudo aquilo que era bom, vai produzir também cardos, abrolhos. Isso é tão curioso para quem vive no campo, quem labora na região rural. Você planta milho, arroz, feijão, soja, etc, etc, etc. Você tem que plantar, você tem que preparar o terreno, você tem que afofar o terreno, você tem que adubar o terreno, você tem que cuidar do terreno. Mas a erva daninha você não precisa plantar, e ela nasce com vigor, ela nasce entusiasmada. E se você deixar, ela pega tudo, abrange tudo, sufoca tudo. A terra produz. Não precisa ser plantado. Consequência de quê? Pecado. Mas vem mais, capítulo 3, versículo 19, a parte B. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Vem a questão da morte. Há uma frase em latim que diz: et pulvis est, et pulvis reverteris. Tu és pó e ao pó tornarás. É uma sentença de Deus. A morte é o salário do pecado. Pense na morte, com a sua dor, com o seu sofrimento, com o luto, com a saudade, com a despedida, com os cortejos fúnebres, com os sepultamentos. Quantas lágrimas, quantas dores, quantos gemidos, quantas despedidas amargas. Tudo isso, fruto do pecado. Pois bem, eu quero concluir com o quinto ponto. Porque a pergunta é, diante dessa grande tragédia, tem saída? Tem solução? Deus providenciou alguma saída? Existe um projeto de livramento, de redenção? E veja você que nós vamos ver a solução de Deus para essa tragédia provocada pelo pecado e pela queda. Primeiro, Deus promete vitória sobre o diabo. Olha o versículo 15 comigo. Leia o 15 comigo com voz bem clara, bem eloquente. Vamos juntos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente da mulher? É Jesus. E o que Jesus fez com a serpente, que é o diabo, que é Satanás, é a antiga serpente? Diz a Bíblia que quando Jesus vai para a cruz, ele expôs os principados e potestades ao desprezo, à derrota, ao fracasso. E é ali na cruz que Jesus esmaga a cabeça da serpente. E é ali na cruz que Jesus adquire para nós eterna redenção. E agora o diabo está derrotado, vencido. E agora nós somos um povo livre, liberto, remido, restaurado, resgatado. Não estamos mais na casa do valente, não estamos mais na potestade de Satanás, não estamos mais no império das trevas. Nós somos arrancados de lá, libertos de lá, comprados com alto preço. E o diabo foi derrotado e esmagado, e ele ainda oportunamente será lançado no lago do fogo, onde será atormentado pelos séculos dos séculos. Nós temos a vitória sobre o diabo. Somos mais do que vencedores. Segundo lugar, Deus promete vitória sobre a desesperança. Olha que curioso, está no versículo de número 20. Leia o 20 comigo, por gentileza. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos.
A vitória sobre a desesperança. Quando houve queda, não tinha ainda filhos. Ainda viria filhos. Viria Caim, viria Abel. Caim matou Abel, viria Sete. Depois Adão teve filhos e filhas. A Bíblia não diz quantos. E tem muita gente fazendo escárnio da Bíblia, dizendo, tá vendo aí, a Bíblia é um livro de contos de fadas mesmo, porque o Caim matou Abel, agora só tem Abel. E diz lá, agora só tem Caim, porque o Abel morreu. E o Caim mudou para uma cidade, lá já tinha uma cidade, e casou por lá. Está vendo, a Bíblia não merece confiança. Quantos anos viveu Adão? Quantos anos? Quantos? 930 anos. Teve quantos? Filhos e filhas. Se você pegar um casal e pensar em 300 anos, e eles tendo filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos, que vão casando, e vão casando as suas descendências, dentro de 300 anos você tem uma cidade, muito mais do que uma cidade. Não tem nenhum problema com as Escrituras. Tem problema com as mentes doentias, que tentam destruir as Escrituras. Eva seria mãe, diz o texto, de todos os seres humanos. E eu não sou cientista, mas pegue um cientista criacionista que tem respeito e conhecimento das Escrituras, e ele vai explicar para você como é que Eva, de fato, é a mãe de todos os seres viventes. Então tem esperança, porque é desta mulher que caiu, é desta mulher que tropeçou, é desta mulher que junto com o seu marido mergulharam a raça humana numa tragédia, que Deus está dizendo, apesar de você, eu ainda vou fazer de você a mãe de todos os seres viventes, e daí virá o Messias, e daí virá a redenção, e daí virá o diabo sendo esmagado por ele, e a vitória do povo de Deus. Mas finalmente, Deus promete também vitória sobre o pecado. Olha comigo o verso 21. Vamos ver? Vamos ler comigo, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui Deus não é apenas um grande entendedor de moda, que vai criar um estilo de vestimenta. A ideia não é essa, de apenas trocar uma folha por uma pele. Não, o ponto aqui não é esse. O ponto aqui é que Deus, lá no Éden, já revela que a redenção precisava passar por derramamento de sangue. Era preciso que um animal inocente morresse, seu sangue fosse derramado, para que aquele casal pudesse ser vestido. E esse emblema de tirar uma roupa apenas de folha e trocar essa roupa por uma roupa de pele, para que tenha a pele você tem que matar um animal, você tem que derramar o sangue desse animal, e com essa pele Adão e Eva serem cobertos, serem vestidos. Isso aponta para Cristo, porque nós somos vestidos pela justiça de Cristo, mas para que nós fôssemos os vestidos da justiça de Cristo, foi preciso que Cristo vertesse o seu sangue na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A tragédia aconteceu, mas Deus trouxe solução para a maior tragédia da raça humana. Deus trouxe vitória sobre o diabo, Deus trouxe esperança de futuro, e Deus trouxe vitória sobre o pecado. Hoje nós estamos vestidos não de peles de animais, hoje nós estamos vestidos com as roupas alvas e brancas da justiça de Cristo. Quando Deus olha para você e para mim, Deus não vê mais o nosso pecado, Deus vê a justiça de Cristo nos cobrindo. Como aqueles que olharam para o tabernáculo, que era de madeira de acácia, todo revestido de ouro, não via mais a madeira de acácia, via ouro puro, porque estava tragado a madeira pelo ouro. Deus olhando para você e para mim hoje, não vê mais a sinuosidade e a tortuosidade do nosso pecado. Deus vê a justiça de Cristo plena e perfeita, completa, cabal e eterna, nos cobrindo da cabeça aos pés. Estamos vestidos, cobertos pelo sangue
o sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus por tão grande redenção. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos porque, primeiramente, cremos que a tua palavra é o registro fiel da verdade. Nós te agradecemos porque isso não é fantasia, não é quimera, não é um mito, não é uma lenda. A realidade de Adão e Eva não são uma metáfora, não é uma metáfora, é a tua palavra, literal, histórica, digna de inteira confiança. Nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra traz o registro da criação, e a tua palavra traz o registro da queda, e a tua palavra traz o registro da redenção. E nós te louvamos, meu Deus, porque Jesus é o nosso Redentor, porque Ele morreu na cruz, Ele verteu o seu sangue, e aquilo que nós não podíamos fazer, limpar a nós mesmos, remir a nós mesmos, Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos porque agora nós não estamos mais expostos, mas nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro e com a justiça de Cristo, e estamos agora declarados justos diante do teu tribunal. Bendito é o teu nome. Meu Deus, se porventura há aqui nesta noite ou nesta tarde alguém que porventura ainda não reconheceu o seu pecado, ainda não admitiu o seu pecado, ainda não se arrependeu do seu pecado, ainda não confessou o seu pecado, ainda não abandonou o seu pecado, que nesta noite o teu Espírito aplique esta palavra a este coração, para que haja salvação nesta casa e glória ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.